Boa tarde a todos. Já estamos no nosso horário, né? Então, quem quiser chegar mais para frente, sinta-se à vontade. Vamos acalmar nossos pensamentos, né? E vamos ver o que a espiritualidade trouxe para nós na tarde de hoje. O homem de bem, sede perfeitos. Capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com os outros, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Vamos parar por aqui, né? É o homem de bem, é o que nós buscamos. Estamos longe, mas já temos conhecimento, né? Agora falta botar em prática tudo aquilo que aprendemos dentro dessa doutrina maravilhosa. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o Mestre querido, que nos trouxe todo esse conhecimento. A querida Joana, que nos acolhe com tanto amor e carinho nessa casa abençoada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para mais uma tarde de estudos, mais uma tarde de reflexão. E pedimos espiritualidade amiga, abra os nossos corações, amplie a nossa compreensão. E mais, dai-nos a força necessária para colocarmos em prática aquilo que essa doutrina tanto nos ensina. Graças a Deus.
Bom, nós ainda estamos, né, nos princípios básicos. Nós já vimos Deus, a imortalidade da alma e estamos na reencarnação. Tá? Volto a dizer, o nosso curso, é que eu estou tentando chegar. Né, nós vimos os corpos, o que nós somos, né, verdadeiramente, o espírito, o perispírito, o corpo, os locais, céu e inferno, que não existem, é o nosso merecimento, existem em nós, né? Não existe lugar nenhum circunscrito, todos nós nos afinamos, nós encontramos, nos juntamos por afinidades, né? E aí entramos na reencarnação, ou pluralidade das existências. Vimos que o espírito é o responsável, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, como eu já falei. Então, nós arcamos com a nossa responsabilidade dos nossos atos, ok? Porque temos o livre-arbítrio. Então, podemos fazer tudo nos é lícito? Sim, mas nem tudo convém. Ok, eu posso pular do 10º andar? Posso. Mas e aí? O que vai acontecer? Então, somos donos das nossas escolhas, ok? E a reencarnação é justamente o que permite, através do nosso conhecimento, através da nossa maturidade, da nossa compreensão, irmos ajustando os nossos equívocos anteriores e assim evoluindo, como eu já falei, nas duas asas, a moral e a intelectual. Ok? Nós já vimos o motivo da reencarnação, que é justamente a possibilidade de evoluirmos. Já vimos os vários espera aí, aqui que nós paramos. Não foi? Na última aula. Então, vamos continuar. A reencarnação ou pluralidade das existências. No Livro dos Espíritos, na questão 222, por que a gente vem sempre ao Livro dos Espíritos? Porque em cima do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, como nós vimos, né, foi o primeiro, perguntas e respostas, e lá nós vamos encontrar todas as respostas. E os outros livros vieram para acrescentar, explicar e exemplificar as questões que a gente encontra no Livro dos Espíritos. Na questão 222, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser a invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. É a resposta dos espíritos. Ou seja, não foi Kardec que inventou o espiritismo, nem a reencarnação. Ok? Ela sempre existiu. Como ele diz, vem da antiguidade, de Pitágoras. E aí eu fui pegando vários pedacinhos para a gente compreender como da onde que a gente vê, né? Exemplificando o que Kardec está dizendo aí. O conceito da reencarnação remonta aos primórdios da raça humana, os Vedas, tá? Textos escritos ainda em sânscrito, datam de 1500 a.C. Constava menção da reencarnação. Num papiro do Antigo Egito, 1320 a.C., está escrito: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhes serão reveladas. 1320 a.C. foi encontrado escrito num papiro.
Ou seja, prova que a antiguidade, aqueles povos acreditavam piamente na reencarnação. Não é coisa da modernidade. Na antiga Grécia, chegando a Pitágoras, 520 a.C., e Platão, né, tomando por base filosofias orientais, eles iam buscar nos orientais essa crença da reencarnação. As almas bebem as águas do rio Leteu, rio do esquecimento, antes de se prepararem para a sua próxima encarnação. Está no livro A República. Então, também já mostra a importância e a existência do esquecimento. Por que que eu me esqueço de tudo quando eu reencarno? Ah, mas eu vou acertar os meus débitos, mesmo sem saber, sem me lembrar? Sim. E isso é misericórdia de Deus. Porque se nós lembrássemos de tudo, não conseguiríamos cumprir as nossas determinações para essa encarnação. Suponhamos que eu e minha filha tenhamos tido um problema seríssimo, né, de morte, de assassinato, e a acolho nos meus braços, sabendo disso. É humano que a gente reviva aquela sensação. Não é verdade? E aí, como esse amor seria desenvolvido? Então, o esquecimento é uma bênção, é misericordioso, porque podemos desenvolver o amor verdadeiro, o conhecimento daquele espírito que ali me foi entregue. Está bem claro isso? Então, vamos continuar. Opa! Siddhartha Gautama, chamado de Buda, né, que significa o iluminado. Olha que interessante, por volta de 400 a.C., o que ele dizia? Uma vida curta, uma vida longa, um estado mórbido, uma boa saúde, o poder, a fraqueza, a fortuna, a pobreza, a ciência, a ignorância. Tudo isso depende de atos cometidos em anteriores existências. Exatamente o que eu falei, somos herdeiros de nós mesmos. Nós trazemos conosco essas mazelas feitas e cometidas em encarnações anteriores. Então, aí a gente consegue entender por que que uma criança já nasce com problemas de saúde. Ou por que um tem mais fragilidade num ponto do que outro. E como nós dizemos que o planeta Terra é uma escola, cada um tem deficiência numa matéria. Ou na parte material, ou na parte física, ou na parte de relacionamento. Não é verdade? Cada um tem uma deficiência numa área específica, uns mais e outros menos, em cada um, dentro do quê? Dos seus débitos anteriores, do seu aprendizado, na necessidade de aprendizado. Diga. É isso aí. Justamente, esses problemas de relacionamento são... E a oportunidade que Deus dá a essa mãe e a essa filha de se reencontrarem e desenvolverem o verdadeiro amor. E aí vem o perdão, o auto-perdão, a compreensão de que todos nós somos espíritos imperfeitos, buscando a evolução, e com certeza erramos no passado, provavelmente erramos no presente, e quantos erros ainda virão.
Por isso que a gente diz que conhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. E não por ser um espírito certo, já puro, já evoluído. Não, não somos. Mas já temos a consciência, é aquilo que eu sempre digo, né? Aquela responsabilidade que o conhecimento nos dá. E aí a gente para e diz assim, não vou fazer de novo, né? Antes de agir, a gente para e pensa. E Jesus, né? Finalmente Jesus vem e explica a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Vocês lembram dessa passagem, né? Que ele pergunta, mas como um homem maduro vai entrar no ventre da mãe? E aí Jesus dá exatamente essa resposta. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso que nós estamos vendo a encarnação, a reencarnação. Porque quem reencarna são os espíritos, é o espírito. E nós deixamos a roupa velha, a roupa antiga, a roupa usada nessa existência. E partimos para uma próxima. Então, vamos ver, né? De que forma que essa história de reencarnação se perdeu? Se perdeu aqui no Ocidente, porque no Oriente ela nunca foi esquecida. Oh, meu Deus, acabou. O cristianismo aceitava a reencarnação, admitida pela cultura religiosa oriental, milênios antes da era cristã. Era um fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever seus erros e recomeçar o trabalho da sua regeneração e nova existência. Isso, para nós, espíritas, é muito claro, não é? Não é verdade? Alguém tem dúvida disso? Não, é depois que desencarna. Isso, mesmo assim, quem tem preparo e mérito para isso. Tá? E aí vai tendo acesso a esses momentos. Mas o que você diz, que muitos relatam que na hora da morte, da passagem, é feito um rewind, né? um retrospecto rápido. Para quê? Para o espírito tomar consciência daquilo que fez. Ou seja, são seus atos. Digamos, meus enquanto Laura. Não me importa o que eu fiz, nem sei se vou ter acesso, quando eu fui João, ou Cristina, ou enfim. Não é verdade? Mas enquanto eu, essa minha encarnação, tá? Na hora do desencarne? Sim, sim. E aí a gente vê que nessa hora do desencarne, cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que vai vir a vovó e nos resgatar, né? A gente não sabe. Porque provavelmente também a vovó pode vir em forma de vovó e não ser a vovó, né? Como a gente já viu em vários filmes, não é verdade? Mas muitas vezes o espírito é resgatado em sono e vai para hospitais. Então é muito difícil dizer, cada caso é um caso, né? Nós somos sempre auxiliados no nosso desencarne, sempre. Sempre, sempre, sempre. Independente do grau evolutivo. Sempre, tá? Nós nunca estaremos sozinhos na hora do desencarne. Existe uma equipe, Obreiros da Vida Eterna, não se preocupe. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos explica isso com muita claridade.
O que acontece quando as pessoas, antes do desencarne, veem familiares? Justamente porque ela já está com um pezinho, cai um pezinho lá, né? Uma amiga da mamãe, eu conto sempre porque a católica, apostólica, romana, praticante e não quer saber de outra história. Né? Ela foi visitar a dona Lourdes, a mãe da amiga dela, e aí ela disse assim: você viu quem acabou de sair? O Betinho. Não, mamãe. Aí a filha diz: não, mamãe, o Betinho não veio hoje, não. Ele vai chegar mais tarde. O irmão dela. Não, encarnado, o irmão. Aí a mãe vira e diz assim: mas eu não estou falando do Betinho, seu irmão, estou falando do meu Betinho. Ou seja, o marido dela, ela tinha visto. Católica, ou seja, não é só espírita que vê espíritos. A verdade existe independente da nossa crença religiosa. Então, vamos lá. Mas por conta de uma decisão política, tá? Em 553 d.C., durante o Segundo Concílio de Constantinopla, tá? A reencarnação foi substituída pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser em um suposto juízo final com o mesmo corpo já desintegrado. Isto é a ressurreição. Então, nesse ano, foi substituída de todas as Bíblias a palavra reencarnação por ressurreição. Então, é o que o católico, o ocidental, acredita. É na ressurreição da carne, né? Não tem até uma oração, após o juízo final. Então, vamos continuar. E quem foi a causadora disso tudo? Pois não. Vou. Então, vamos lá, a fofoca, né? A fofoca espiritual. Por enquanto, ainda estamos aqui no fato em si. A Teodora, né, essa belezura aqui, esposa do imperador Justiniano, era escravocrata, desumana e muito preconceituosa. Temia retornar ao mundo na pele de uma escrava. Por isso, desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, justamente para essa troca. Isto é fato. Ponto. Agora, por que ela fez isso? Porque, exatamente, ela tinha sido prostituta e o imperador Justiniano se apaixonou loucamente por ela, se casou com ela e as prostitutas, as colegas, se vangloriavam da profissão delas por ela, Teodora, ter se tornado uma imperatriz. Mas isso incomodava, porque na alta corte as mulheres olhavam meio de banda para ela, e ela não gostava, ela ficava incomodada. E o que ela fez? Mandou eliminar as suas colegas de trabalho. Cerca de 500 mulheres. Ela eliminou. Isso é fofoca, né? Caras da época. Então, e o que aconteceu? Ela passou, quando isso veio à tona, ela passou a ser chamada de assassina. Ou seja, pior emenda que o soneto. Não é verdade? Aí ela ficou com muito medo, porque se a lei da reencarnação existe, é fato, está na Bíblia, vamos trocar isso. E aí foi tirado e substituído pela ressurreição, que cá para nós, para ela, era muito melhor voltar no corpo, né? No mesmo corpo, após o juízo final.
ela voltaria como imperatriz, linda, maravilhosa, se é que a gente acredita nisso, né? Mas, o que eu achei fazendo essa pesquisa? O erro não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos, nem a verdade se torna erro por ninguém a ver. Gandhi. Olha que espetáculo. Então, cá para nós, não adiantou nada ela ter tirado da Bíblia a palavra reencarnação, porque a reencarnação não deixou de existir. Ok? Bem interessante, né? E aí, isso foi passado para o mundo ocidental como uma verdade. E aí, as coisas vão sendo esquecidas e admitidas como verdade. Essa verdade se multiplicou. E quantos hoje em dia acreditam piamente sem se questionar? Por isso que a gente volta. Porque o Espiritismo é uma fé raciocinada. Porque a gente para e pensa. Em cima do que nos é dito, existe um raciocínio, existe um motivo, uma lógica, não é verdade? E a ressurreição não tem lógica. Como diz ali, ela vai contra a ciência, vai contra as leis naturais. Então, para a gente fechar bem isso, quem somos nós? Joana nos diz, seres transitórios e mutáveis, conscientes de nós mesmos, de nossos atos e nossos pensamentos. Nos compete a caminhada evolutiva. Então, somos espíritos perfectíveis, tá? De nossa responsabilidade a evolução. São os seres inteligentes da criação, constituem um mundo dos espíritos que pré-existe, tá? O espírito existe antes, durante e depois essa encarnação que estamos vivendo. Eles são criados simples e ignorantes, ou seja, Deus não criou o mal. O que existe no mal é a ausência do bem, ou seja, a ignorância. A partir do momento que eu não sei que isto é errado e eu faço, isso será amenizado na minha cobrança. Agora, se eu faço sabendo que está errado, a minha cobrança, a cobrança em cima de mim, o meu reajuste será um pouco mais rigoroso, né? Porque Deus nos dá todas as oportunidades que forem necessárias para a nossa evolução. Quantas forem necessárias. Evoluem intelectualmente e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição. Esse é o nosso caminho. Jesus também foi criado simples e ignorante, e chegou ao espírito puro. E nós estamos na nossa caminhada. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação, como eu falei. Os espíritos reencarnam, eu também já falei, né? Acabei me adiantando. E os espíritos evoluem sempre em suas múltiplas existências corpóreas. Podem estacionar, mas nunca regredir. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 118. Então, eu vim, a título de passeio, com meu passaporte, sentei debaixo de uma árvore e nada fiz. Eu regredi? Não. Mesmo aqueles que cometem delitos não regridem. Eles simplesmente estão agindo dentro da ignorância deles. Ok? Então, a partir do momento que adquirimos um certo conhecimento, uma certa noção, eu erro usando o meu livre-arbítrio, se eu quiser.
Ok? Está bem claro isso? Então, não retrograda. Isso já foi uma pergunta, por isso que eu quis voltar, digamos, a ela, reafirmando bem, não retrocedemos. Mas não vamos entrar nesse mérito de metempsicose, porque isso é um estudo muito profundo. Mas, isso daí é uma longa história. Mas, veja bem, se nós formos estudar a licantropia, se formos estudar esses outros casos, né, de aparência de animal, reencarnação, essas coisas, nós vamos ficar numa seara mais profunda. Existem casos, como ela falou, mas é um caso mais profundo. Temos que estudar isso com maior profundidade, não nos cabe no momento. Tá bom, querida? Então, vamos lá. Nós falamos do grau que nós evoluímos, né? O grau de perfeição. A primeira ordem, espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição máxima, né? Jesus é um espírito puro. A segunda ordem, bons espíritos, aqueles cujo desejo do bem é o que predomina, né? Os grandes missionários provavelmente já são espíritos bons. E a terceira ordem, que lamentavelmente somos nós, tá? São dos espíritos imperfeitos, aqueles cuja ignorância, desejo do mal e paixões inferiores ainda predominam. Então, vamos lá, vamos entender bem o que ele quer dizer com isso, né? A ignorância, como eu falei, e o desejo do mal. Mas por que o desejo do mal? E por que não o desejo do bem? Porque nós ainda somos ligados aos nossos instintos e às nossas paixões. O egoísmo, não é verdade? O orgulho, a vaidade. E aí, o que acontece? Não abrimos mão. Nos sentimos feridos e agredimos. E aí, quando a gente revida aquilo que nos atingiu, nós cometemos o mal. Ok? Então, ainda é aliado a essa nossa imperfeição. Porque as paixões, a matéria, ainda é muito forte nesse nosso momento evolutivo. Matam, roubam por um tênis. Não é verdade? Matam, roubam, sei lá, por um cargo numa empresa. Não é verdade? Então, os crimes, muitas vezes, a maioria ou sempre são feitos por conquistas. Conquistas materiais, conquista de poder. Isso sempre ligado às nossas paixões inferiores. Porque a hora que a gente percebe e se conscientiza que somos espíritos eternos, o que é aquilo? Nada. Deixa de ter, né, o valor que nós, encarnados, sem termos essa noção, atribuímos. Ok? Então, vamos lá. O quarto ponto, né, dos princípios básicos, a pluralidade dos mundos habitados. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso, né? Nós já vimos, quando nós falamos de Deus, a criação de Deus é infinita. Então, existem, obviamente, mundos mais evoluídos que o nosso e mundos mais atrasados que o nosso. Jesus nos disse, na casa do Pai há muitas moradas.
né? Isso está no Evangelho, no capítulo 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Lembra quando nós falamos dos corpos, que nós falamos que os corpos são adequados ao desenvolvimento do planeta? Então, é isso. As moradas correspondem ao desenvolvimento de cada planeta. Nós estamos aqui mais materializados porque o nosso adiantamento espiritual ainda é muito ligado à matéria. Como eu falei, em Júpiter, que é um planeta mais adiantado, o próprio corpo é menos matéria, é mais sutil. Então, por isso mesmo. Então, eles habitados por espíritos já mais quintessenciados. Agora, como o universo é infinito, né? O que nós temos? Outros tantos milhões de planetas com a nossa característica. De espíritos, de planetas muito materiais, que habitam espíritos materializados. Ok? Não. Olha só, o que também eu falei a respeito daquele cinturão de proteção? E o que está acontecendo agora? Provavelmente, se Marte é habitado, ele está sendo habitado por outros seres de outro tipo de nível de evolução do que o nosso. Outra vibração, que nós, aos nossos olhos carnais, não conseguimos enxergar. Mas a tecnologia... Talvez não. A gente não sabe qual é o tipo. O que os espíritos... O que os espíritos responderiam para nós, se essa pergunta fosse dirigida a eles? O nosso entendimento ainda não está capaz de atingir a essa resposta. Ou ainda não nos cabe essa compreensão. É. Desde que ele esteja materializado, ou seja, mais denso. Você tem vários livros, por exemplo, do Peixotinho, que era um médium sério, que trabalhava na casa, por exemplo, de André Luiz, aqui na rua Jequibá, no Maracanã, entendeu? Ali do lado da Universidade Veiga de Almeida, aqui próximo da gente. Peixotinho tem vários livros, uma casa super séria, que o Divaldo Franco trabalhou lá também. Você tem as fotos dos espíritos materializados. Sim, temos muitos. O livro do Frutuoso tem muitos, mas... A mão que se colocava cera fervendo, aí o espírito colocava a mão e ficava a mão. Tem várias coisas, mas eles tinham que se materializar, quer dizer, se tornarem mais densos para pesar o peso, né, o peso, quer dizer, eles têm que se tornar mais densos
Olha só. materializados. Então, é isso que a gente está tentando dizer, que os aparelhos ou os nossos olhos ainda não estão preparados para detectar esse outro tipo de energia mais sutil que provavelmente eles tenham. Por enquanto, né? Com certeza. Nós, vamos lá, gente. Vamos lá. Computadores do nosso lar. Em 1940 e poucos, nem se sonhava com computador. Hoje em dia, eu falo com a minha filha lá na Escócia como se estivesse aqui na esquina, e olhando para a cara dela, brincando com o cachorro, sei lá, o que está fazendo. Estamos progredindo. Então, e o que eu estou querendo dizer? Aonde que eu estou querendo chegar? Olha só, aonde que eu estou querendo chegar? A ciência já detectou, outro dia saiu uma reportagem, cerca de 1.500 e poucos planetas com as mesmas condições climáticas da Terra. Só a nossa galáxia são 6 bilhões de sóis. Imagina! É incomensurável, a gente não consegue detectar. E o que acontece? Se nós não conhecemos a Lua nem Marte, nós não conhecemos o nosso corpo, não é verdade? Então, ainda temos uma caminhada muito longa até conseguirmos compreender e conhecer esses outros mundos. Ok? O nosso corpo é o universo. É. Com certeza. Sem dúvida. É por isso que eu digo, a gente ainda não conhece o nosso universo humano, não é verdade? Então, ainda temos realmente muito a que evoluir, a que buscar o conhecimento, a que estudar, né? Sabemos que nada sabemos. É. Isso é fato. Mas isso não é desanimador, não. Sim. Certo. Ok. É, o ectoplasma. É, sim. Mas você está falando de uma energia nossa, da Terra. Você está falando do espírito. Bom, isso... O ectoplasma é energia material, não é energia espiritual. É matéria. O ectoplasma é matéria, exatamente, é energia vital. É energia, por exemplo, que quando eu falar sobre mediunidade, né, comunicação dos espíritos, nós vamos ver isso. O ectoplasma, que a gente vê em muitas fotos de estudos, é matéria, é físico, tá? E em outros planetas, nós estamos falando de uma energia provavelmente mais sutil que os nossos aparelhos ainda não conseguem detectar. Né? A máquina é feita por nós. Se nós não conseguimos detectar a máquina,
Também não. E a gente vai evoluindo. Como ela disse, da máquina fotográfica, como já evoluiu. Então, provavelmente, daqui a sei lá quanto, que a gente não pode saber, né? Provavelmente teremos máquinas que detectarão isso. Tá? Não tem a foto Kirlian, que a gente vê a nossa aura, a nossa energia fluindo? Tá? Mas ainda não temos, digamos, esse conhecimento científico que comprovem a habitação de Marte por seres espirituais. Tá? Não temos. A ciência um dia vai chegar, mas hoje ainda não temos. Os mundos infinitos que integram o universo podem ser assim divididos. Vamos lá. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, eles são os primitivos. Ainda são, já são hominais, né? E tem o instinto muito aguçado, ainda muito elevado, porque eles sobrevivem, eles lutam pela sobrevivência. Tá? São as primeiras encarnações, quando o homem começa a experienciar o seu próprio livre-arbítrio. Mundos de expiação e provas, onde ainda predomina o mal. Lamentavelmente, é onde nós estamos. O planeta Terra ainda é um planeta de expiações e provas. Justamente porque aquilo lá, as paixões que nós vimos anteriormente, nós ainda brigamos pela matéria. A matéria ainda nos é mais importante do que qualquer conquista espiritual. Estamos em transição, claro, claro. Tanto é que nós vemos que, há 2000 anos atrás, como era? Né? As criancinhas ficavam nos ombros dos pais para ver o outro ser queimado vivo, enforcado, degolado. A Idade Média. Enfim, então, estamos evoluindo, não só intelectualmente, mas moralmente, um pouquinho menos, né? Um pouquinho. Porque em 100 anos, a ciência e a tecnologia evoluiu tremendamente. Mas será que a nossa moral evoluiu tão meteoricamente? Lamentavelmente, não. Olha, nós não regredimos. A moral, não. Porque se a moral vai regredir, o espírito regride. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento? Vamos tentar compreender. Deus é Pai, é tão bom que nos dá todas as oportunidades. Como nós dissemos, nós estamos transitando, fazendo essa transformação para mundo de regeneração. O que está acontecendo? Todos os espíritos estão tendo a oportunidade de encarnar e fazerem a escolha certa. Foi uma evolução. Claro, claro. Os primitivos eram os homens das cavernas, né? O que o homem aprendeu? Aprendeu a se... primeiro eram nômades. Depois eu posso até trazer uma palestra, eu já fiz uma palestra sobre isso, bem interessante. A gente vê essa transformação na humanidade, né? Eles eram nômades, depois eles pararam, eles aprenderam a agricultura. E começaram ao quê? A se agrupar em sociedade. Depois criaram cidades, né? Aí tinha os territórios. Olha o ego se formando, né? Aí primeiro a caverna era de todos. Depois a casa era minha. As mulheres, as crianças, todos
coabitavam. Depois a família passou a ser minha. O animal meu, a plantação minha. Olha só, né? A briga pelo fogo, a briga pela água, pela detenção daquele território. E aí foi se formando o quê? O ego, o meu, né? O objetivo primordial, individual. Olha o egoísmo chegando. Isso é uma evolução? É, gente, é. Porque eu saí do todo, da consciência do nada, né? Da interação com o todo, e partir para mim. E aí agora, o movimento é o contrário. Eu tenho que começar a trabalhar esse amor que Jesus nos trouxe, um amor universal, o amor por todos. Todos nós somos irmãos. Então, é um movimento, sim, de fora para dentro. Aí eu venho para o meu umbigo e agora eu preciso sair. É uma evolução. Com consciência, claro. Claro, são essas transformações que primeiro, então vamos lá, era um instinto, já uminal, né? Era um instinto, depois as emoções e depois os sentimentos. O sentimento é o quê? É a emoção trabalhada, tomada de consciência. Filhos trabalhando as mortes bárbaras de pais. Eu estou repetindo para todos entenderem. Gente, o que é isso? É oportunidade que foi dada a esses espíritos de melhorarem. Esses pais acolheram esses espíritos rebeldes, ignorantes ainda no bem, tá? E esses espíritos que foram acolhidos falharam. Ou seja, e aí o que acontece, né? Quando chegar o nosso momento de realmente da transformação, né? De nos tornarmos planeta de regeneração, o que acontece? O que aconteceu em Capela. Eles não vão. Olha só, padrão vibracional. Não parece que o tempo está correndo, gente? Isso é ciência. Isso daí não é espiritismo. O tempo, a vibração está diferente. A vibração do planeta. E aí o que acontece? Ou nós acompanhamos ou sucumbimos. E aí, quando isso acontecer, ou seja, o meu corpo não estiver adequado a essa vibração do planeta, eu tenho que ir embora. Eu vou ter que ser locado em outro planeta. Foi o que aconteceu com Capela. Os exilados de Capela, que justamente estava passando por um momento de transformação, foi o quê? Foram mandados para o planeta nosso, Terra, ainda primitivo. Para quê? Para ajudar a alavancar a nossa civilização. Então, eram povos com conhecimento científico, vamos chamar assim, intelectual, vamos chamar assim, mas com a moralidade ainda baixa. As crianças índigo estão... As cristais que já vêm com aquele amor assim incondicional, ou seja, são espíritos. Esses espíritos foram exilados de algum planeta? Não sei, não se sabe. Eles podem até ser, porque o objetivo é ajudar a nossa humanidade na nossa melhora. Agora, eles também podem vir em missão. Volto a dizer, espiritismo, 2 pontos, cada caso é um caso. Né? Então, a gente não tem como, a gama de possibilidades é tão grande que nós não podemos normatizar um caso.
ok? Nós temos milhões de facetas, não é verdade? Então, é a mesma coisa, não podemos caracterizar isso é isso, aquilo é aquilo. Ok? Compreendido? E aí, chegamos no mundo de regeneração, é aquilo que a gente tanto quer, né? Nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, nesse mundo de regeneração, nós vamos ainda ter o mal? Sim, ainda, mas não tanto quanto aqui. O mal ainda vai existir. A evolução ainda se faz necessária. A ignorância ainda existe, em menor grau, mas ainda existe. Somos espíritos imperfeitos? Com certeza. Um pouquinho mais evoluídos? Sem dúvida. Vocês viram Cocum, né? Provavelmente Cocum era um mundo de regeneração. Como eles eram felizes, as doenças eram mais escassas, não é? A humanidade vivia muito mais. É tal história, eu não sei nem se posso dizer aqui, mas apareceu numa entrevista que em Júpiter se vive cerca de 500 anos, a infância é muito menor, os corpos mais sutis. Isso quer dizer o quê? É oportunidade maior. Aí nada é por acaso, né? A gente vai falando, não sabe por quê. Mas vamos lá. Por que que nós, agora, nesse momento, estamos chegando aos 100 anos fácil? Aqui, ó. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade de nos melhorarmos. Por que que as crianças estão tão espertas, ligadíssimas, falam e argumentam como pequenos adultos? E ai da gente se não presta atenção, que eles nos enrolam. Não é verdade? O que que é isso, gente? É a maturidade do espírito. É oportunidade de aproveitarmos o máximo a nossa encarnação. Aquele que, né, nos mundos primitivos, nascia, morria com 30 anos, fácil, dos diversos motivos, né? Da caça, das doenças, dos precipícios, sei lá, dos cataclismas. E aí depois nós chegamos no mundo de provas e expiações, na época que nós falamos da Idade Média, quantas doenças, quantas pestes, né, que aconteceram. A humanidade vivia o quê? Até os 50 anos. E aí depois até os 60, depois os 70, 80, 90, 100. Não tinha os remédios foram surgindo. Os remédios foram surgindo como que para quê? Para nos dar a oportunidade que tanto precisamos. Então, estarmos encarnados, gente, é um presente. É como dizem, tem 3 vezes mais lá em cima querendo descer. Então, que a gente faça a nossa parte da melhor forma possível. Vamos aproveitar, porque se a gente perder, quem sabe a nossa última encarnação aqui no planeta Terra. Faz parte de um plano espiritual toda a evolução da humanidade. Agora, faz parte do nosso plano individual o quanto que eu vou aproveitar e o quanto que eu vou sentar debaixo de uma árvore e tomar água de coco. Não é verdade? Por isso que a gente brinca, que a gente vem com carteira de trabalho e não com passaporte. Vamos trabalhar, né? Vamos movimentar. E aí, é a tal história, não é só movimentar para fora, né? Vem Joana, no momento certo, da nossa evolução de compreensão, de maturidade espiritual, dizer, vamos lá, autodescobrimento, autoconhecimento, autoperdão,
olha só, ela está nos jogando para dentro, autorreflexão, para nós nos conhecermos, para quando sairmos do nosso casulo, sairmos conscientes. Não é lindo? Gente, eu sou apaixonada. Então, vamos continuar. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Aí sim, o mal ainda existe? Ainda existe. Mas o bem ainda é muito maior. Nesse mundo de regeneração, vocês viram o último jornalzinho, o Jornal Espírita, falando do Japão, que eles estão com dificuldade de manter, eu podia ter trazido, de manter a parte jurídica, porque eles não têm casos. Aí o questionamento é, será que eles é um exemplo de país já do mundo de regeneração? Não são perfeitos. Não são perfeitos. Não são perfeitos, né? É só uma questão de... Mas eles já têm uma consciência de responsabilidade um pouco maior do que a nossa, mas ninguém é perfeito. Entendeu? São mais civilizados. Não tem lixo, não tem lixeira. Mas é claro que tem outras mazelas. Gente, nós estamos num mundo de expiações e provas. Tá? Foi só, digamos assim, uma comparação que foi feita não por mim, tá? Está no jornal, de como seria essa parte da justiça, né? Fazendo as coisas certas, buscando cada um carregar o seu lixinho para casa. Não precisa jogar o lixo na rua para o lixeiro passar e resgatar. Cada um nasce no país ou na sociedade que mais... Vamos lá, existem duas coisas que mais se afinizam, ou que necessitam passar por alguma provação ou expiação. A família humana, a família terrestre, terráquea. Veja bem, a Europa já não criou, né, o mercado comum europeu, todo já... Enfim, né, se a gente pegar a Europa, cabe dentro do Brasil, não é verdade? Os países seriam estados. Bom, enfim, aí a gente vai ampliando e vamos nos tornando cada vez mais próximos. Olha a tecnologia aproximando as culturas, não é verdade? Os movimentos, a alimentação, o conhecimento, facilitando essa interação. E você falou uma coisa que me veio agora, sobre filhos que matam os pais, não sei o quê. Hoje em dia, a própria tecnologia facilita o conhecimento. Aconteceu na Turquia, no mesmo momento, o Brasil está sabendo. Aconteceu aqui, no Japão está sabendo. Ou seja, então a divulgação das coisas é muito grande. E por que a gente liga o Jornal Nacional e só tem desgraça? Por quê? Mas por que propaga mais o mal do que o bem? É o que dá mais ibope. Por quê?
nós ainda vivemos aonde predomina o mal. O mal chama a atenção. Ok. Uma vez eu escutei de uma palestrante, logo no início do Seja, ela estava falando sobre Jesus, sobre a crucificação. Se Jesus não fosse crucificado, disse ela, passaria desapercebido. Será? Entendeu? Nós precisávamos daquele sacrifício, daquela dor, daquela violação de um homem santo ser morto daquele jeito. Eram os mártires, que acabavam mortos sempre. Por quê? Entendeu? Então, o mal ainda predomina. Então, as notícias ainda estão muito ligadas. Ah, aconteceu um bem, uma coisa, e uma notinha, pequenininha. Mas a desgraça é imensa. Porque somos nós. Não tínhamos conhecimento. E sempre existiu. Não, essas desgraças sempre existiram. E o povo, vamos dizer assim, entre aspas, curtia isso como sempre curtiu. Não é verdade? Eu não falei que na Idade Média as crianças ficavam nos ombros do pai para poder ver mais ali no centro da praça? Enfim. Mas isso... Mas o que é isso? São as leis, exatamente, são as leis humanas que vão se modificando. A poligamia era permitida, depois não, né? Enfim, e assim vai. Diga, está na nossa hora. Sim, eles foram muito reprimidos também. Aham. Aham. Sim, mas é claro, eles investiram na educação. Sem dúvida, é o que falta no Brasil, é o que falta a nós aqui. Se você educa bem a criança, ele se torna um adulto educado. Está na nossa hora. Sim. Sem dúvida. Nós temos todas, mas olha só, qual é a brincadeira e a piada que eu escuto desde criança. Mas no Brasil, o clima é maravilhoso. No Brasil, o que planta tudo dá. Não tem terremotos, não tem maremotos, não tem não sei o quê. Ah, mas vai ver o povinho que eu vou botar lá. Entendeu?
Então é isso. E todos nós passamos pelas dificuldades que precisamos passar para a nossa evolução. Sabia? O casado com a minha prima foi síndaco de uma cidade na Itália. Ele não tinha salário. Síndaco é prefeito, né? Vamos lá, gente. Então, a Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem aqui vive com tantas misérias. Tá? Eu acho que é isso para fechar e resumir o que nós falamos. Está na nossa hora. Quem vai fazer a nossa prece? Quer fazer? Mestre amado, mestre querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de amor, de luz. Que possamos estar aqui na semana que vem, que você possa lançar seu olhar compassivo sobre aqueles que não puderam estar aqui hoje. Abençoa a todos que estão aqui à frente dessa casa, a todos os mentores, a todos os trabalhadores, a todos que estão chegando à casa, a todos que vêm aqui de boa vontade, a todos que ainda têm dificuldade de chegar e a todos que aqui estão. Que possamos dar as nossas mãos, que possamos unir os nossos corações, que possamos vibrar os nossos pensamentos em uníssono, em louvor a Ti, em gratidão a Ti. Que possamos aprender a Te amar. Que possamos aprender a nos amar. E é com esse amor que damos por encerrado a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, meus queridos, amanhã não haverão os cursos da casa, mas palestra, sim, ok? Sábado também não vamos ter os cursos por conta do feriado, tá bom? Mas palestra normalmente. E até semana que vem. Beijo a todos. Tchau, tchau, tchau.